Mas daí você se deparou com Maria, com o Santo Atanásio. Aí começou a dar nó, né? E aí você começou, opa... Não, gente, eu comecei a me sentir mal. Foi um mal-estar que somatizou, inclusive. Assim, eu ficava ansioso, eu ficava suando. Porque imagina, eu tinha dedicado toda a minha vida para um projeto, para uma missão, para uma crença, e de repente eu começo a descobrir que mentiram para mim. E você estava casado? Tava. Tinha filhos? Tinha uma. Tinha uma filha. E a mulher também evangélica. E também é Também, protestante. Protestante. Aí você não chegou assim do lado, olha, eu li um negócio aqui que tá meio complicado. Cheguei. E ela, hein? Como é que nós vamos discutir Aí ela, isso Eduardo, aqui? você tá ficando doido, Não, Eduardo. eu tava numa que eu chorava todo dia escondido. Eduardo, quem é que Assim, te eu tava cooptou? muito mal, assim, porque eu sabia das consequências drásticas daquilo. Eu era pastor em Ipanema. Eu era Olha. pastor ali na Zona Sul. Ah, tem igreja ali, é? Eu estava iniciando uma igreja num hotel. Eu alugava o auditório de um hotel, na Orla de Ipanema. Olha. Foi nesse período que a coisa começou a ficar mais forte. Porque mexe com a fé, com a salvação, com a devoção, com tudo, mas também com a família, com sustento, família, com com sustento, tudo. com tudo. Aí o cara fica perdido, tudo. né? E agora? Eu chamei minha esposa para conversar e falei assim, amor, preciso conversar um negócio com você. Meio sério. Eu tô ela falou que eu estava branco, que eu estava com o olho arregalado, que ela ficou assustada. Eu falei para ela assim, eu estou desconfiado, eu usei essa expressão, eu estou desconfiado que a fé católica é a fé correta. Eu estou desconfiado que a Igreja Católica é a igreja que o Senhor Jesus fundou. E se isso for verdade, a gente vai ter que se tornar católico. E ela? Oi? Ela deu um passo para trás, ela respirou e falou assim, você tem uma hipótese, vamos investigar. Essa foi a resposta dela. Olha. Até hoje eu louvo a Deus pela resposta dela. É verdade. Porque ela não foi Nem contra. nem contra, nem a favor. É. Ela nem falou, ok, tanto faz, e nem falou, tá amarrado em nome de Jesus, deixa eu te exorcizar aqui. Não, ela disse isso, ela falou, você tem uma hipótese. Vamos... E na época ela estava fazendo mestrado, na verdade residência, né, que também é um título acadêmico que ela estava perseguindo, e muita pesquisa. Ela faz o quê? Ela é médica. Ela é médica. Ela fazia residência... Fazendo residência. Fazia residência na Policlínica de Botafogo. Ela fazia residência lá em Otorrino. Mas muita pesquisa. Né? Ela tinha que o tempo todo, ela apresentou vários trabalhos. Então ela estava nessa, de Não, e legal hipótese e também investigação. que ela Hipótese e não investigação. rejeitou e falou assim, vamos investigar se foi isso mesmo, tipo... Ela falou, vamos investigar. Só que eu já tinha investigado. Ele foi manso. É, ele já eu sabia já- a resposta. Eu já queria. Quando ele Quando falou, eu já falei que eu sabia. Mas quero... ele foi inteligente, ele falou, sua mãe subiu no telhado. Ele foi igual a piada, né? Sua mãe tipo ele foi aos isso. pouquinhos, ele não foi de uma Mas vez ela, só. quando ela viu que o negócio era sério, a gente teve uma discussão um dia em casa, e ela falou, eu não quero saber de igreja católica, para de ler livro católico, vai ser pastor, cuida do seu rebanho, para de com essas coisas, porque as consequências seriam muito drásticas, como de fato foram, né? E ela, sem eu saber, ela ficou investigando por conta própria também. Olha, Então, alguns meses depois, eu lembro que foi uns 6 meses depois, ela quis se tornar católica também. depois que você virou. Depois Mas, de- mas peraí, o negócio você, tá aí, o você cara investigou, dançou. investigou, dançou. investigou, dançou. Investigou, dançou. Como o Scott Hahn, né? Sim. O Scott Hahn investigou e falou, não tem salvação, não tem, é isso. É isso. A verdade está aqui. Isso. Eu estou me enganando, a verdade está aqui. Mas desse momento que você falou com ela, você já estava certo que você precisava se converter ao catolicismo. Sim. Mas aí você continuou ali... Não, eu precisava voltar ao catolicismo. voltar, né? exatamente. Ele porque era você era batizado. católico. Eu era batizado, é. Sim. E aí você ficou... E quanto tempo levou esse período aí? Foi 1 ano. Foi 1 ano em que eu era pastor, pregava todo domingo, mas meu coração era católico. Nossa. Eita. Foi o ano, Deve ter sido muito difícil. talvez, o ano mais difícil da minha vida. Eu imagino. Porque, ao mesmo tempo, eu tinha que ser leal com a igreja presbiteriana, que me pagava um salário, mas eu tinha que ser leal também à verdade. E a minha Mais leal ainda. mais leal ainda, né? E a minha esposa fazendo residência, faltava 1 ano para ela terminar a residência, faltavam 2 anos, né? Quando Vocês eu saí, casados com um filhinho pequeno, ele aí. depois que eu saí, ela ainda ficou 1 ano
fazendo residência, morando no Rio, na casa da irmã, e eu morando na casa do meu pai, porque eu já não tinha mais casa, porque a igreja presbiteriana que pagava a minha casa. Mas, né? mas espera aí vocês tiveram essa conversa e ficou um ano, você ainda como pastor, e como é que foi a sua saída de lá? Tá. Esse um ano que eu fiquei, eu costumo dizer que os sermões que eu preguei durante esse um ano seriam facilmente pregados em qualquer igreja cristã. Na igreja católica, na igreja batista, na igreja presbiteriana, porque eu não preguei nenhuma doutrina divergente. Eu só pregava aquilo que era do território comum de todos os católicos. Era a forma de você não de todos os cristãos. Se sentir melhor, né? Exato, exato. Qual foi a última pregação? Olha, eu acredito na Virgem Maria, eu acredito na Eucaristia, eu acredito nos sacramentos. Obrigado por terem me recebido aqui. Estou indo para a Igreja Católica. Ele tinha que respeitar. Vamos todos também, juntos. né? Não, a minha última pregação foi uma pregação de Natal, onde eu falei de Nossa Senhora, mas eu não usei o termo Nossa Senhora, Claro. não falei que ela era imaculada nem nada, mas eu falei que uma moça de 14 anos, mais ou menos, dizer para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, ela tem muito a nos ensinar. A gente tem que dar ouvido para o que essa moça tem para nos ensinar. Foi isso, foi minha última pregação. Todo mundo... Oh. Não, mas assim, era tranquilo, porque, de novo, eu não estava mandando pedir intercessão dela, claro. não estava, né? A minha saída foi, eu comuniquei a liderança da igreja presbiteriana aqui no Rio, Mas não explicou o motivo, expliquei, né? Explicou? expliquei E o motivo. eles, assim, te olhando? Eles foram muito respeitosos. Eles foram muito respeitosos. Teve um pastor que falou assim para mim, Eduardo, eu confio muito na sua capacidade de reflexão teológica. Se você está com esse pensamento, eu te respeito. E obrigado por ter vindo falar conosco. Um outro pastor achou que era uma crise teológica, mas ele também foi muito caridoso. Ele falou assim, Eduardo, todo mundo tem direito de passar por crises teológicas. Fique em paz. Acontece. Até que quando eu saí da igreja presbiteriana, eles ainda brincaram, as portas estão abertas quando você quiser voltar e tal. Isso eu preciso dizer. A igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, que é no presbiterianismo se chama presbitério. Na igreja católica, presbitério é outra coisa, né? No presbiterianismo, presbitério é como se fosse a diocese, assim. O presbitério do Rio foi muito fraterno, me tratou de forma muito fraterna. Aí eu pedi para sair, só que quando eu saí do dia para a noite, eu não tinha casa, a gasolina que eles pagavam, Salário. plano de saúde, salário, INSS e fundo de aposentadoria. Você não tinha nada. Só uma nada. mão na frente e outra atrás. E agora? Mas tinha a promessa do Senhor. Tinha a promessa do claro. Senhor, porque é difícil para quem vive de uma coisa e ter que sair, mas houve algumas coisas que mexeram comigo. Primeiro, eu não me sentia mais à vontade de estar recebendo o salário da igreja presbiteriana, por uma questão ética. Eu falava, poxa, eu não acredito mais nisso. Eu vou esperar mais um ano aqui até minha esposa formar na residência, não vai ser legal. Não acho que é por aí. Então, eu achei que não era justo com eles, que estavam me pagando. Não acreditava mais naquilo. Segundo, o pastor presbiteriano, ele tem um bom salário. Ele tem um bom salário. Eu morava em Ipanema, a igreja pagava o aluguel de um apartamento em Ipanema, que não é pouca coisa. Mas eu nunca me tornei pastor por causa do dinheiro. Então eu falava assim para mim, se eu não me tornei pastor por causa do dinheiro, eu não posso permanecer pastor por causa do dinheiro. Aí isso fez assim, eu preciso sair. E o meu diretor espiritual, Dom Antônio. Dom Antônio Augusto? Dom Antônio Augusto. Dom Antônio Augusto Que foi é meu... o nosso reitor aqui. Ah, é? É. Ele foi meu primeiro diretor espiritual. Olha. Foi meu primeiro diretor espiritual, porque morava lá em Ipanema, Sim. pertinho. Né? É porque você começou a frequentar a igreja Nossa Senhora da Paz? Foi, mas na verdade um amigo meu lá dos Estados Unidos falou, procura algum padre da obra. Ele falou assim. Aí eu procurei o padre Luiz Madeiro. Sim. O padre Luiz me acolheu, só que ele falou, você mora em Ipanema, o Dom Antônio mora lá. Então o padre Luiz fez essa ponte e aí o Dom Antônio se tornou meu diretor espiritual. Então ele me acompanhou, foi ele que fez ele que providenciou a sanação do meu casamento. Quem fez, né, naturalmente, foi o cardeal, o Dom Arani. Mas o Dom Antônio que providenciou tudo e tal. E eu falei, eu estava desesperado. É bom só você explicar a sanação do casamento, senão vai pensar que sanou o casamento. É, né? Explica o que Para as é a pessoas sanação. entenderem o que é. Sim. A gente sabe o que é, mas para a turma entender.
Então, eu era casado com a minha esposa, mas como eu era batizado na igreja católica, e minha esposa também, Aham. e nós nos casamos numa igreja protestante, o nosso casamento não tinha o rito Isso. correto, não observou o rito correto. Então, o nosso casamento não era válido. A gente era casado no civil, mas a gente não era casado sacramentalmente. Tinha um casamento, mas não tinha um matrimônio. Exatamente, perante, né, a Santa Igreja. Isso. E a sanação radical Uhum. é um dispositivo do direito canônico no qual o bispo ele pode declarar aquele casamento válido. Por isso, sanação, né? Ele corrige, ele conserta aquele casamento e tem efeito retroativo. Então, eu me casei e desde que Dom Orani sanou meu casamento, eu não estou sacramentalmente casado desde que o Dom Orani me deu a sanação, mas retroagiu para quando eu me casei lá atrás. Então, isso é sanação radical, é um dispositivo de direito canônico muito pastoral, inclusive. Que torna né? um matrimônio. Que torna um casamento que não observou a forma canônica válido. Vai. Então, Ok. Então, assim, muitas pessoas perguntam, você teve que se casar de novo? Não tive que me casar Não. de novo por causa do dispositivo da sanação radical. E o Dom Antônio me acompanhava toda semana, ele me acolhia, que homem sábio. E eu lembro que eu falei, Dom Antônio, é a igreja presbiteriana que paga o meu salário, não tem como eu sair. Aí ele falou assim, Eduardo, quem paga o seu salário é Deus. E o mesmo Deus que cuidou de você até hoje, ele vai continuar cuidando de você a partir de hoje. Coragem. Ele me disse essa frase, eu nunca mais esqueci. E isso me deu coragem, de fato, para eu dizer para os meus pares na igreja presbiteriana, olha, estou saindo por causa desses motivos. Tem que ter. E o realmente- mês seguinte, como é que foi? O mês seguinte. O mês seguinte foi assim, ó. Primeiro mês, nada. Foi janeiro. E eu tinha uma reservinha financeira. Segundo mês, nada. A reserva vai abaixando. Vai baixando. Terceiro mês, nada. Aí um amigo meu, católico, falou assim, faz uma novena para São José. Mas ele me falou, eu não sei se é verdade, mas ele falou o seguinte, mas não se assuste, porque São José chega aos 45 do segundo tempo. Quando já não tem mais jeito, São José Cara, chega. é geralmente assim. É, né? É impressionante. Ele me falou É isso. impressionante. Você bota o pé, aí vai pro abismo, a tábua entrou. Isso. Mas é assim, a tábua não chega antes, não. A Ele tábua falou chega isso, ele no falou, 45. faz uma novena para São José, mas não se desespere, não se assuste, porque ele chega no final. Ele chega quando tudo já esgotou. Esse daí conhece novena. Tá bom. Eu fiz a novena, e aí em... Primeira novena, não, da vida? Não, tem até uma história interessante. Quer dizer, oficialmente sim. Sim, né? Porque teve uma não novena a Santa Terezinha Como no ano uma não anterior. novena? Como que uma não novena, Santa Terezinha? Porque Explica. devia ser... Deixa eu contar a não novena. A não novena, eu quero A não entender. novena, porque essa história é incrível. A gente estava estudando o catolicismo, eu e a minha esposa, né? E me disseram, faz uma novena para Santa Terezinha, que isso vai ajudar na sua conversão, na conversão da sua esposa, faz com ela. se Santa ela Terezinha quiser. do Menino Jesus. Do Menino Jesus. E vocês ainda, ó, se ela quiser atender, vocês vão ganhar uma rosa e tal. Aí eu falei, amor, vamos fazer uma novena para Santa Terezinha? Ela falou, vamos. Nesse processo investigativo da fé católica, vamos. Aí eu lembro que a gente baixou na internet a novena, nunca tinha feito novena na vida, não sabia como é que era aquilo, vou fazer como é que está aqui. No dia que a gente começou a novena, a gente começou a rezar, a minha mulher falou assim, não, isso é demais para mim, desculpa, mas você está pedindo demais para uma presbiteriana fazer novena. Eu estou disposta a investigar a teologia, mas fazer novena você está pedindo demais. Ela não conseguiu, é muito difícil, gente, para um evangélico fazer uma novena, pedir a intercessão de um santo. E ela falou isso, você está pedindo demais. Aí eu pedi perdão para Santa Terezinha, expliquei para ela, falei, Santa Terezinha, me perdoe, eu falei que Desculpa aí, mas não vai desculpa dar, aí, né? mas não vai rolar. A gente começou, mas não vai dar. Essa foi a não novena. A não novena. Mas chegaram a fazer o primeiro dia? O primeiro dia, um dia. Tá, um dia. Um dia. No 9º dia, a gente está em Buenos Aires. E não fizeram os outros 8. Ok. No 9º dia, a gente está em Buenos Aires. Minha esposa foi lá apresentar um trabalho da área dela. E eu fui com ela acompanhar. A gente entra numa loja de vinhos, vai em Buenos Aires, tem que trazer vinho, né? E vem um vendedor com uma rosa.
Aí ele vem até a mim com uma rosa e fala assim, posso dar essa rosa para sua esposa? Eu falei, pode. Aí ele deu a rosa para ela. Aí ele falou, é aniversário da loja, não sei o quê, a gente tem 1 ano de inauguração, exatamente hoje tem 1 ano de inauguração, era o 9º dia de novembro, deu a rosa. Eu nem me atentei. Quando a gente chegou no hotel, a minha esposa toda emocionada, ela fala assim, a gente não fez a novena e Santa Terezinha nos deu a rosa. Olha isso, ela se tocou. Eu não me toquei, ela se tocou. Porque era o 9º dia. Era o 9º dia. Ah, que delicadeza de Santa Terezinha. Ela se tocou. Ah, que lindo, Mas adorei. incrível, incrível. Então essa foi a não novena. Santa Terezinha entendeu que era difícil. Olha que bonito. Santa Terezinha entendeu a dificuldade, mas esperou. No 9º dia tá aqui a rosa. Deus vê o coração. Sim. Ah, Essa que foi a não lindo. novena. Adorei a não novena. A novena eu fiz. Aí, em março, eu consegui um emprego de professor de inglês numa escola de inglês. Eu tinha sido professor de inglês por 20 anos antes, quando eu era bem jovem. Mas agora... Mas você estava morando em Ipanema ainda? Não. Já teve que sair. A minha esposa ficou morando no Rio e eu fui morar com meu pai. Eu estava morando com meu pai. Foi Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, assim. Meu pai me acolheu com todo carinho, mas ninguém quer voltar a morar com o pai com quase 40 anos, né? Claro. Mas eram as circunstâncias. Aí eu consegui um emprego de professor de inglês. Eu ia ganhar 5 vezes menos do que eu ganhava como pastor, mas é o que tinha para o dia. Quando ia assinar a minha contratação, pandemia, fecha tudo. Aí a diretora da escola me liga e fala, Eduardo, desculpa, mas não vou poder te contratar, porque eu vou ter que mandar alguns professores embora. A pandemia chegou, a gente teve que fechar, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Foi no primeiro mês que fechou tudo. Foi em abril de 2020. Que fechou tudo. Eu ia ser contratado para ser professor de inglês. E aí danou-se, aí lascou-se, porque além de eu não ter um salário menor que eu ia ter, mas pelo menos ia ter um salário, eu não tinha nem emprego, porque não tinha ninguém contratando, pandemia. Aí essa mesma diretora me liga e fala assim, Eduardo, a gente tem uma vaga aqui na área comercial, a gente tem um curso de inglês online e a gente precisa de vendedor desse curso. Você não quer trabalhar com isso, não? Eu falei, pô, vendedor, nunca fui vendedor na vida, mas é o que tem. Né? Eu brincava com a minha esposa, eu falava assim, hoje. Quando a gente se casou, eu falava assim, você nunca vai passar necessidade. Ainda que eu tenha que comprar tomate e vender na feira, com todo respeito, e é uma profissão digna, mas não é aquilo para que eu me qualifiquei. Só fazendo esse adendo. Nada contra vendedor de tomate. É uma profissão digníssima, mas não é aquilo para que eu me propus na vida. Você estudou para outra coisa. Né? Assim. Eu falava, ainda que eu tenha que vender tomate na feira, eu vou te sustentar. E eu não tive que vender tomate. Eu falei, eu vou ter que vender curso de inglês. Né? A escola tem um produto, mas precisa de um vendedor para levar o produto até o cliente. E era pelo telefone. Ainda era pelo telefone. Ainda era pelo telefone. Porque da pandemia? Eu aceitei. E no primeiro mês, eu ganhei de comissão mais do que o meu salário de pastor. Olha isso. E aí foi, segundo mês, terceiro mês, eu comecei a ter um salário e uma vida digna, igualmente eu tinha antes enquanto pastor, porque eu me tornei vendedor e... Dá-lhe São José. Me treinaram para vender e eu não tinha vergonha, eu ligava, eu vendi curso de inglês 1h da manhã, 2h da manhã. As pessoas te atendiam essa hora? Não, é porque eu ligava para a pessoa e falava, você foi indicado para um curso de inglês, você já fala inglês? Não, não falo. É importante para você falar inglês? Você ganharia mais se você falasse inglês? Pô, ganharia mais. Você já perdeu alguma chance se você, por não falar inglês? Já perdi. E por que você não estuda ainda? Você falou que ganharia mais. Você falou que é importante, que vai ser promovido, que já perdeu a oportunidade. E você não sabe inglês? Como que pode um trem desse? É trem, né? Mineiro, né? Aí falou, porque eu nunca tive tempo, nunca tive dinheiro e tal. Se você achar um curso que caiba no seu bolso e que caiba no seu tempo e tal, vamos resolver esse problema? Você é bom. Estou quase comprando seu curso, hein? Estou quase comprando o curso de inglês. Né? Vamos resolver o seu problema e tal. E eu falava inglês, então eu dava exemplo meu. Eu falava, eu tive tantas portas que se abriram para eu falar inglês, não sei o quê. Aí o cara falava assim, olha, agora eu não posso falar, você me liga depois? Só que você não pode deixar o cliente escapar, né? Você está ali com ele no telefone,
Você me liga depois, eu falei, pô, é do seu interesse? Porque eu também tinha que me valorizar, né? Eu falava, Claro. é do seu interesse de fato? Porque se não for do seu interesse, eu que não quero perder seu tempo. Não, é do meu interesse mesmo, é porque surgiu uma emergência. Teve um cara, inclusive, que eu estava conversando com ele, o filho dele caiu e que rachou a cuca, teve que correr para o hospital. Eu quero sim conversar com você. Eu falei, tá bom. Então, você me fala quando que eu posso falar contigo. Ele, eu te mando um WhatsApp. Aí teve um dia que o cara me mandou um WhatsApp 1h. Ó, tô em casa, se você quiser falar, 1h. E eu estava acordado. Você é pra já. Liguei para ele. Aí eu vendi um curso de inglês de madrugada. Ou seja, eu nunca tinha sido vendedor na minha vida. É lógico, a escola que eu trabalhei me deu um treinamento para tal. E eu também dei meus pulos, comecei a comprar livro de venda e tal, para aprender. E comecei a vender e sustentei minha família durante um bom tempo. Hoje eu sustento minha família sendo professor de teologia. Mas naquele período, como professor de inglês... E como Deus te honrou, Deus porque me honrou. deu até mais do que você Deu ganhava. mais do que eu ganhava como pastor. Como pastor. Nem todos os meses foram mais, porque salário de vendedor Varia. varia. Mas se você pegar o Fizer uma acumulado média. do ano, foi igual que eu ganhava de pastor. Olha isso. Foi igual. E eu lembrei do Dom Antônio falando, não é a Não igreja teve presbiteriana que te sustenta, é Deus. E Deus mostrou, sou eu que E te Deus sustento. mostrou. Deus, mais uma vez, não se venceu em generosidade, né?